Alô, amigos, alô, amigas. O Bolsonaro pede ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra o ex-presidente Lula. Isso mesmo que você ouviu. Segundo a reportagem da Bloomberg, que deu matéria nos bastidores do encontro entre o Bolsonaro e Biden, que ocorreu paralelamente ao evento da Cúpula das Américas, que ocorreu em Los Angeles, na Califórnia, que foi noticiado em todos os meios de comunicação. E esse encontro, que foi às portas fechadas, né, como foi noticiado, só que teve outras pessoas, além dos dois. E uma ou outra pessoa passou para o jornalista essa informação de que o Bolsonaro havia pedido a ajuda do Biden contra o ex-presidente Lula. Eu vou, inclusive, na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link lá que está da matéria que está em inglês, que você poderá ver, né, o que o Eric Martin escreveu lá na Bloomberg. E o Bolsonaro, na verdade, eu acho que ele está com medo de perder a eleição, né, no caso dele, a reeleição, e em razão das várias acusações contra ele, ser preso, né, como ocorreu com a golpista lá da Bolívia, que foi condenada a 10 anos de prisão, né? Eu acho que ele está com medo de ter o mesmo destino que ela, né? Mas voltando aqui à reportagem que deu esse furo, né, do encontro entre o Biden e o Bolsonaro, e esse ponto realmente me levou, chamou muita atenção, né? Me levou a sentir como é que está o desespero do Bolsonaro em relação à reeleição dele, né? A ponto de pedir ajuda ao presidente dos Estados Unidos. Alguns dos trechos que tem lá na reportagem, né? Eu vou falar aqui mais ou menos um resumo, e você querendo ver a matéria completa, o que o Eric Martin escreveu, você pode entrar lá no link da descrição e ver, ler a matéria lá no próprio site da Bloomberg. Diz alguns trechos que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em sua candidatura à reeleição, que esse pedido, né, ocorreu em uma reunião privada na cúpula regional nesta semana, né, que termina neste sábado, retratando o seu oponente de esquerda, o ex-presidente Lula, como um perigo para os interesses dos Estados Unidos. Isso segundo pessoas familiarizadas, né, com o assunto e que estavam lá nessa reunião privada, né? Durante essa reunião, segundo o repórter, né, da última quinta-feira, Biden sublinhou a importância de preservar a integridade do processo eleitoral democrático do Brasil, né, e quando Bolsonaro pediu ajuda contra o ex-presidente Lula, né, o Biden mudou de assunto. É isso que falou essa pessoa que estava lá nesse encontro, né? Os comentários de Bolsonaro a Biden sobre o ex-presidente Lula ecoaram suas advertências públicas sobre o ex-presidente de 2 mandatos, né, segundo fontes que pediram anonimato. Quer dizer, certamente o que o Bolsonaro falou do ex-presidente Lula foram só coisas ruins, né? Não enalteceu, evidentemente, nenhuma das várias coisas boas que o ex-presidente Lula fez para o Brasil. Ao contrário, né? Ele negligenciou todas essas ações do ex-presidente Lula e foi mais além, né? Ele pediu que o presidente dos Estados Unidos interferisse, né, na campanha a favor do Bolsonaro, a favor dele, né?
A assessoria de imprensa da presidência do Brasil não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, né? Enquanto a assessoria de imprensa da Casa Branca se recusou a comentar imediatamente. Quer dizer, não, tanto a assessoria de imprensa dos Estados Unidos quanto do Brasil, das respectivas presidências da República, ninguém quis falar nada sobre o assunto. A reunião de quase uma hora, a primeira desde a eleição de Biden em 2020, ocorreu de forma particular durante a Cúpula das Américas, como eu falei, né, lá em Los Angeles, na Califórnia. O Bolsonaro disse a repórteres, depois que ele e Biden falaram superficialmente sobre a eleição. Olha, até para responder os repórteres ou falar para os repórteres, ele mente, né? Ele falou que tinha falado apenas superficialmente, quase não saía, superficialmente. Mas, na verdade, ele falou profundamente, principalmente contra o adversário dele, o ex-presidente Lula, né? Em comentários públicos, no início de sua reunião, Biden disse que o Brasil tem uma democracia vibrante e inclusiva e instituições eleitorais fortes. É exatamente o contrário que o Bolsonaro fala, né? Você que certamente já ouviu muitas postagens do Bolsonaro, ou ouviu muitas em sessões na televisão, em telejornais e tal, ele exatamente falando o contrário, né? Sempre criticando o TSE, o Supremo e muitas outras instituições que estão aí exatamente para fazer com que a democracia brasileira fique mais forte. E o Bolsonaro faz exatamente o contrário, né? Isso é o que se observa no dia a dia. Na verdade, pesquisas, né? Esse desespero dele vem exatamente porque pesquisas mostram Bolsonaro atrás do Lula antes da eleição agora, que vai ocorrer em outubro. Lula ganharia 47% dos votos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro ficaria com 29%, segundo pesquisa do Instituto Quest, que foi divulgado na quarta-feira, ou seja, um dia antes da reunião do Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro, que é um aliado próximo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta semana dúvidas sobre a legitimidade da vitória eleitoral do próprio Biden. Em declarações a uma emissora de televisão local do Brasil, em 7 de junho, o Bolsonaro afirmou que houve fraude generalizada na eleição dos Estados Unidos, que Biden venceu, repetindo as teorias da conspiração, né? Que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, levantou consistentemente desde novembro de 2020. Né? Os comentários lá do Bolsonaro ecoaram as tentativas renovadas, né, do Bolsonaro de desacreditar o sistema de votação eletrônica no Brasil, onde ele busca o segundo mandato dele, né? Lula, que foi presidente de 2003 a 2010, teve um bom relacionamento com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né? Todo mundo lembra disso. A quem o Biden atuou como vice dele, né? Durante quase 2 anos em que os dois se sobrepuseram como chefes de Estado. Ou seja, quando o Lula era presidente aqui no Brasil e o Biden era vice-presidente do Barack Obama lá nos Estados Unidos. Então, eles têm uma relação institucional bastante forte, né? Se davam muito bem, tanto o próprio Barack Obama quanto o Biden, né? Na época vice-presidente e hoje presidente dos Estados Unidos. Então, essa conversa do Bolsonaro é o popular para boi dormir. Não vai ter efeito absolutamente nenhum, porque ele
certamente queria, né, na imaginação dele, ludibriar o Biden com as mentiras que ele falou para o próprio Biden e para a imprensa, né, como eu acabei de falar. Depois que ele saiu da entrevista lá que ele saiu lá do encontro com o presidente dos Estados Unidos, ele foi para a imprensa e falar mentiras, né, que tinha falado só superficialmente sobre as eleições, mas na verdade foi digamos assim, o prato principal lá do evento, né, lá da reunião. Então ele certamente vai querer, em português bem popular, vai querer melar a eleição, né? Querendo inclusive envolver os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, para fazer qualquer tipo de ação para prejudicar o ex-presidente Lula. Mas, felizmente, isso não vai acontecer. Agora eu deixo para você deixar a sua opinião, né? Eu deixo para você deixar a sua opinião sobre este assunto. O que você acha? Será que o Bolsonaro vai conseguir ludibriar alguma outra autoridade lá nos Estados Unidos? Que o Biden ele passou reto, né? Ele já mudou de assunto quando o Bolsonaro começou a pedir, como ele pediu ajuda, né? Quando estava pedindo ajuda para tirar ou de alguma forma prejudicar o ex-presidente Lula. O que você acha que vai ocorrer depois? Deixe o seu comentário. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Estou aguardando você. Um abraço e até mais.